Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu tava triste, ué, não tinha ninguém na sala. Eu falei, caramba, tô sem moral. É que eu fui ver que eu tava na aula de História da Arte, né, gente? Já são turmas diferentes, né? Então, é outra sala, né? Mas tudo bem, a gente vivendo e aprendendo, né, pessoal? Meus amores, ó, Maria Fernanda, Júnia, Karina, Luísa, Ana Vitória, Breno, Ana Laura, muito bom dia a todos, pessoal. É nós aí, voltando, Felipe, né? Voltando aí de uma semaninha na praia. Que delícia, meu Deus, que delícia. Então, meus amores, vamos hoje, na nossa aula gravada, a gente tem aí os tratados que marcam o final da Primeira Guerra Mundial. Bom dia. Eu fui para São Sebastião, lá no litoral de São Paulo, meu amor. Eu tinha ido a São Sebastião tem bem uns 15 anos. Nossa, Júnior, é uma delícia lá, né? Tava um tempo ótimo, são várias praias, todas, a gente foi a Ilha Bela, que é muito bom. Nossa, pessoal, que delícia. E assim, e eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das melhores coisas, nós chegamos lá, a temperatura estava 10 graus menos que Uberaba. Tá? Aqui estava 40, ela estava 30, para vocês terem uma ideia assim, da maravilha que é 10 graus. Nossa, já foram 10 graus, não devia estar frio, não, estava calor. Estava calor. Só que estava calor para os padrões terrestres e não para os padrões do inferno, né? O inferno estava inferno lá, estava calor. Né? Então, nossa, gente, que delícia. Eu gosto muito. Eu falo para vocês, dizem que é bom a gente não conhecer nossos ídolos. Né? Dizem que é sempre melhor para você que manter aquela imagem que você tem do seu ídolo, não conhecê-lo. De repente, um artista, um atleta, um político, um pensador, alguém aí que seja o seu ídolo. Né? Então, por exemplo, tem aí o povo da esquerda, e aí, o Che Guevara. O Che Guevara era conhecido como el choclo, não, el cholo, o porco. Ele não tomava banho, não gostava de tomar banho. Então, imagina, Che Guevara, chega lá, o cara você não consegue ficar perto dele porque ele fede. Né? Então, eu tenho uma vontade muito grande de morar no litoral. Quando eu me aposentar, quando tiver a situação mais calma aí, eu poder morar no litoral. Eu fico até com medo de morar no litoral e me decepcionar. Porque a gente vai só em período de férias, de folga, a gente vai feliz, né? Então, eu não conheço o lado ruim, sei lá como é que será que é isso, né? Em época de baixa temporada, sem ninguém, né? Mas olha, eu falo para vocês, é uma vontade que eu tenho, né? De Ave Maria. Tem a janela de PVC. O que é isso? O que é, Tatiane? Janela de PVC? Você fala aquela tela? Você fala por conta do pernilongo ou da Marizia, meu amor? Sim, não. Lá é tudo alumínio. É alumínio ou plástico. Não, madeira incha tudo, né? É impressionante, né? Isso aí são ossos do ofício, né? Isso, e comprar carro usado lá na praia também é fria, né? Porque o bicho já vem tudo podre. Mas, de qualquer forma... mas olha, Tati, não precisa preocupar não, que vai saber quando é que vai dar certo meu plano. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito do outro aspecto relativo aos Estados Unidos do século XIX, referente à questão da guerra civil, né? Referente à questão conhecida como guerra de secessão ou guerra civil norte-americana. Pessoal, desde a origem, desde o nascimento dos Estados Unidos, desde a independência dos Estados Unidos, o país continuava dividido por conta das realidades distintas entre norte e sul. Né? Enquanto o norte se encaminhava na direção da industrialização, o sul se mantinha agrícola. Enquanto o norte
buscava soluções para os problemas, e para solucionar os problemas que advinham da industrialização, enquanto o Norte buscava essas, o Sul queria satisfação para suas demandas agrárias, né? Então, é por isso que o grande Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, ele tem um discurso muito famoso chamado discurso da casa dividida, né? Onde ele fala que uma casa rachada no meio não para em pé. Os Estados Unidos eram uma casa rachada no meio, um país rachado no meio. Demorando, que a gente falou, olha, tanto que demorou para ficar pronta a Constituição, uma Constituição que pudesse abarcar os interesses de realidades tão distintas, mas a evolução do país ao longo do século XIX, ao invés de buscar encontrar solução aos problemas, essa evolução levará ao agravamento dos problemas. E aí, eu posso destacar para vocês 3 questões. Bom, lembrem-se disso. Uma é que todo mundo sabe. As outras 2 ficam escondidinhas. Então, é sempre importante a gente conhecer as outras 2. Das 3 irmãs, tem uma que se destaca. E outras 2. Todo mundo conhece a primeira, as outras 2 vocês têm que conhecer para fazer o diferencial. Qual que é a grande diferença que marca o Norte e o Sul? Questão da escravidão. O Sul é escravista, Norte adota trabalho livre, né, pessoal? Então, o fato do Norte desejar ampliar essa apostila, a gente olha, essa apostila, Laura, eu acho, não tenho certeza absoluta se é 2 ou 3, Denise. Obrigado, meu amor. Porque essa matéria de América a gente começou um pouco atrasado, né? Obrigado, meus amores, obrigado. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a questão da escravidão era, com certeza, vamos abolir, vamos manter, é o problema mais visível. Mas havia 2 outros problemas gravíssimos. Para o Norte, industrializado, em acelerado processo de industrialização, qual era a melhor política econômica no que diz respeito ao exterior? Política econômica protecionista. Então, o Norte se batia na defesa de uma política econômica protecionista. Uma política econômica para o país inteiro. Uma política econômica válida para o país inteiro de caráter protecionista, para limitar a importação de produtos industrializados europeus e estimular a sua própria industrialização. O problema do Sul é que o Sul, como ele exportava algodão em larga escala, a adoção de uma política econômica protecionista poderia levar a retaliações do mercado consumidor europeu, dos Estados do Sul. Então, os Estados do Sul defendiam uma política econômica liberal. Então, aqui, meus amores, aqui nós temos uma armadilha perigosa. Porque quando a gente pergunta assim, olha, isso eu já cansei de ver aluno errar. Quando você pega o cara no contrapé, a respeito das divergências entre Norte e Sul, aí o cara já vai falar da escravidão. Quais eram as políticas econômicas defendidas por cada bloco? Ou então, a pergunta fatal: quem defendia posturas liberais? Vamos tentar responder isso em uma palavra só. Quem defende posturas econômicas liberais? O Sul. O aluno leva um susto. Porque na cabeça do aluno, principalmente do aluno mal preparado, não vocês, tá? Liberal quer dizer que gosta de liberdade. E se gosta de liberdade, é contra a escravidão. Não, gente, não. É liberal no sentido de liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia. Não tem nada a ver com escravidão. Liberalismo econômico. Nós estamos falando da política definida por Adam Smith. O Norte é industrial.
precisa de protecionismo, precisa bloquear. Pois é, né, meu? Ou então, assim, como dizia um amigo meu, eu sou liberal, eu libero para todo mundo. Não é isso, né? Não é isso. Liberdade econômica, Tatiana, é exatamente isso. Não é, eu sou liberal, eu saio na rua e passo a mão no do guarda. Não, liberalismo econômico. É porque a palavra liberal ela tomou um sentido muito distante. Nós não estamos falando de práticas cotidianas, nós estamos falando de costume, de vida sexual, né? Nós estamos falando de política econômica. Então, o norte protecionista, o sul liberal. Então, eles começam a brigar, por quê? Tudo bem, lembra da história de nós vamos morar, nós casamos, lembra da história? Nós casamos, mas vamos morar em uma casa que tem banheiros separados, para a gente não ficar trombando o tempo todo, para garantir o nosso espaço, né? Que era a maneira como eles criaram a Constituição deles. O problema é que, de repente, seus hábitos ali do seu lado da casa e os meus ali do meu lado começam a se incomodar, começam a gerar atrito. Você quer fazer uma meditação zen budista, eu quero aprender a tocar trompete. Não já parou para pensar que horror isso? Um amigo que achava que tocava trompete. Meu Deus do céu. Ele não tinha um instrumento musical, ele tinha um repelente de seres humanos. Quando ele começava a tocar aquele trompete, não ficava um perto dele. Pessoal, eu tinha dó da mãe do cara, que não podia dar uma vassourada nele, expulsar ele de casa. Mas é isso. Você está tocando trompete, eu estou tentando meditar aqui. Você quer uma política econômica protecionista, mas eu preciso dela liberal. Então, como é que a gente vai casar a situação? Fudeu. Outro ponto importante, meninos e meninas, é a questão de como lidar com as terras recém-incorporadas. E isso aqui também é fudido. Por quê? No norte, nós estamos encampando áreas imensas. O país dobra, depois triplica, depois quintuplica de tamanho, depois sextuplica. O país cresce assombrosamente num período de pouco mais de 50 anos. Essas regiões recém-incorporadas, o sul defendia que essas áreas fossem divididas em grandes lotes e vendidas, como aqui no Brasil, como a Lei de Terras aqui no Brasil, de 1850, para que os grandes proprietários rurais sulistas comprassem esses lotes enormes e pudessem replicar o seu modelo econômico, latifúndio, plantation, nessas novas áreas. O norte, então o sul, defende grande propriedade e a terra sendo vendida. O norte defende o quê? Picotar em pequenas propriedades e dar para quem quiser vir, porque havia uma demanda muito grande por terra na Europa. Os políticos nortistas sabiam perfeitamente que você oferecendo terras, o cara lá na Europa vendia a mãe e vinha para a América. Vinha mesmo. Por que ia para lá e não vinha para o Brasil? O Brasil, o governo tinha que pagar o cara vir. Né? Então, lá nos Estados Unidos, não, o cara se virava e ia. Por quê? Porque você tinha doação de terras. Mas não é só mão de obra. É mercado consumidor. Você está trazendo gente livre para viver em pequenos lotes. Esses caras vão produzir, vão gerar riqueza e vão ser mercado consumidor. Porque a mão de obra, até eles tinham uma disponibilidade razoável de mão de obra na costa leste, né? Mas o problema é você fixar a gente naquele interiorzão, naquele vaziozão, matar os índios, fixar a galera ali no meio, expulsar os mexicanos, fixar a galera ali no meio, deixa esses caras gerar riqueza e virar mercado consumidor, né? Por quê? A base do crescimento econômico da China
é esse, né, a mola que catapultou o crescimento econômico chinês foi esse mercado consumidor interno monstruoso deles, né? 1/4 da população do planeta, puta que pariu, né, pessoal? Então, os Estados Unidos precisavam, o norte industrial quer ampliação do mercado consumidor. Então, você começa a ter briga em todos os aspectos. Vamos abolir a escravidão? Sim, não. Vamos adotar uma política econômica para o país inteiro? Liberal? Não. Protecionista? O que fazer com as novas terras? Grandes lotes, vendidos. Pequenos lotes, doados. Tá? E isso vai apenas agravar as relações entre os dois lados, os dois blocos. Olha, pessoal, em 1820, a situação já era tão tensa que foi assinado um negócio chamado Compromisso do Missouri. Eu não sei como é que escreve. Eu estou com um negócio fixo aqui, pera lá. Compromisso. O Sul desejava grandes lotes que fossem passíveis de serem vendidos, para que eles, grandes produtores sulistas, comprassem esses lotes. Tá? Enquanto que o Norte preferia pequenos territórios, pequenas áreas, que fossem doadas para imigrantes, como forma de atrair imigrantes. Tá? Em 1820, eles vão assinar um documento chamado Compromisso do Missouri, tá? Onde eles riscam o país, de um lado, riscam o país norte-sul, né? Riscam pela metade, assim, né? Separando o norte do sul, e fica ali definido que os estados abaixo da linha eram estados onde haveria escravidão. Os estados acima da linha não poderia haver escravidão. Então, fica combinado. Cuida do seu, tira o olho do meu. Risca o país, norte, não pode haver escravidão. Sul, todos os escravos, todos os estados serão, a escravidão é legalizada. Tá? E aí, pessoal, também há nesse compromisso, há também um aspecto muito ruim, que é o tal do... Porque muitos escravos fugiam do sul para o norte. E o compromisso do Missouri envolvia o direito dos sulistas requisitar o repatriamento dos escravos foragidos. Isso acabou causando muita polêmica, porque o cara tinha fugido do sul no colo da mãe, vivia na cidade dele lá no norte há 30 anos, de repente chegava lá os agentes da lei, não, o senhor é escravo, o senhor nasceu no sul como escravo, o senhor fugiu, mas eu tinha 9 meses, foda-se. Ou então o sequestro de negros nortistas, sob a falsa alegação de que eram ex-escravos foragidos, que é algo que aparece mais ou menos naquele filme 12 Anos de Escravidão. É um filme tão triste, que eu confesso a vocês que eu não tive cabeça para assistir o filme. Eu adiantei umas partes porque realmente muito triste o filme. E nós temos uma situação aqui no Brasil. Vocês sabem que aqui no Brasil nós temos um cara... Se o nosso cinema fosse decente, se o cinema brasileiro prestasse, a gente já tinha um puta filme desse cara, que é o Luiz Gama, que é um menino, um rapaz, um adolescente, livre, filho de negros livres, e o pai apostou ele no jogo e entregou ele. O pai deu ele no jogo. Perdeu lá um carteado, deu o filho, entregou o filho como se o filho fosse escravo. Ele foi ser escravo de uma mulher que era dona de uma pensão. O filho da escrava era abolicionista, era defensor da abolição, ensinou o menino a escrever, o menino estudou direito por conta própria e conseguiu acionar a justiça e provar por A mais B que ele não era escravo, que ele era filho de gente livre e que a sua condição era ilegal. A história do Luiz Gama é maravilhosa, porque depois que ele se tornou homem livre,
ele se tornou advogado na época, você não precisava ter o curso de direito, não tinha, ele era o que a gente chama de prático, né? Ele sabia legislar, mas não tinha faculdade, sabia, entendia de lei, mas não tinha faculdade. Mas ele adotou como profissão o direito e é responsável pela libertação de centenas de escravos que estavam em situação ilegal. Eram escravos em situação ilegal. Tá? Ô, Matheus, claro, repete, racha um país, risca um país no meio. No norte não existe escravidão, no sul existe. Todos os estados do norte, da linha para cima, todos os estados não existe escravidão. Da linha para baixo, todos têm escravidão. E os escravos foragidos do norte para o sul, do sul para o norte, deveriam ser devolvidos ao sul. Por isso que vai começar, tem até o episódio Simpsons que mostra isso, começa a funcionar lá no norte, os abolicionistas do norte começam a agir, os que migravam, os que fugiam, meu amor, não é migrar, os escravos que conseguiam fugir para o norte poderiam ser presos e levados de volta. É porque os proprietários sulistas investigavam, cadê o cara? O cara nunca conseguia fugir para muito longe, ele passava da fronteira para a primeira cidade, estava a pé. Então, ufa, tipo, cruzei o muro, tô do outro lado. Então, de repente, agora os sulistas têm o direito de requisitar a Justiça do Norte. Ó, esse cara é foragido. Você vai ter os caçadores, né? Como se fosse o capitão do mato, mas especializados em investigar o destino desses foragidos. Por isso que você vai ter a chamada ferrovia subterrânea, que começa a levar esses caras para o Canadá. Tá? Então, você começa a ter um processo que se torna mais complicado, de gente que é abolicionista e que ajuda a pegar esse escravo fugido e leva para o Canadá, porque lá não levam ele embora. Certo, pessoal? Então, entendam que isso tudo, nós temos um caso terrível de um navio chamado Amistad. Esse navio, Amistad, dá origem a um filme. Se vocês puderem, assistam. É claro que o filme é meio fantasioso, né? Mas é a história de um navio negreiro cubano que se perdeu no mar e foi sair dentro dos Estados Unidos. E aí começa uma discussão terrível que gerou um processo de anos sobre o que fazer com aqueles escravos que estavam ali no navio negreiro. Com o norte defendendo devolver essas pessoas à África e o sul dizendo temos que devolver essa mercadoria aos seus devidos proprietários. Então você pega uma discussão envolvendo questões internacionais e traz a briga para dentro do país. O filme se chama Amistad, só ator bom, tá, pessoal? Só atorzão mesmo, um filme muito bem feito, baseado numa história real, muito interessante, tá? Pessoal, é claro, e politicamente? Politicamente havia um acordo, o maior partido, nessa época, você não tinha esses dois partidos grandes que nós temos hoje, você tinha mais, você já tinha o Partido Democrata, mas você tinha outros partidos, além do Democrata. E eles tinha outros. Mas havia um compromisso entre eles, Mateus. Quando elegiam um cara do Sul, o cara do Sul não mexia com o Norte. Quando elegiam um cara do Norte, o cara do Norte não mexia com o Sul. Havia um compromisso assumido entre os principais partidos políticos norte-americanos de não mexer no vespeiro dessas três questões que eu adiantei aqui para vocês. Na década de 1850, surge um partido novo, chamado Partido Republicano, que representava os interesses dos industriais nortistas. O Partido Republicano era um partido raça pura, partido sangue puro, era só composto por industriais do norte, que estavam de saco cheio de fazer concessões aos sulistas. Então, o Partido Republicano, na primeira eleição da qual ele vai para frente, né, primeira eleição presidencial, eles lançam uma figura
Ele tinha sido candidato a senador e não ganhou, mas ele... aí, olha, meu amor, antes eram vários. Tinha o democrata, o Nixon. Boa, o Nixon. Isso, o Nixon liberou geral a grana lá para esconder as merdas que ele fez. Tá? Então, o Partido Republicano lança o Abraham Lincoln, que era um sujeito relativamente conhecido, porque ele foi candidato a senador, não se elegeu, mas ele tinha se mostrado um excelente orador, um brilhante, ele é ótimo fazedor de discurso. Então, ele conseguiu mobilizar, ele conseguiu transformar a campanha numa briga por conta de temas muito maiores do que simplesmente o Estado lá, onde ele estava disputando. O Nixon era republicano também. Gente, não se confundam. O Nixon foi presidente dos Estados Unidos no final da década de 1960, dá mais de 100 anos depois do Lincoln. O Lincoln, na realidade, é o primeiro candidato do Partido Republicano à presidência da República. Então, por isso é importante não confundir. Hoje em dia, o Nixon, o Nixon competiu com o Kennedy. Cara. A primeira vez que o Nixon saiu candidato à presidência da República, competiu com o Kennedy. Tá? Só uma coisa, qual era a terceira... como lidar com as terras recém-plantadas? Grandes lotes, a tese do sul. Pequenos lotes, a tese do norte. Tá? E aí, pessoal, o Partido Republicano lança o Abraham Lincoln como candidato à eleição. E olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi feio o trem ali. Desde o princípio, os estados do sul declararam que se o Nixon fosse eleito, você me confundiu, se o Lincoln fosse eleito, os estados do sul já adiantavam que se o Lincoln fosse eleito, eles iriam se separar, eles iriam romper a unidade do país. Tá? O problema é que a campanha eleitoral se transformou numa espécie de como é que se diz? Plebiscito. A campanha eleitoral ultrapassou a questão simplesmente política e virou um plebiscito. Vocês, população dos Estados Unidos, o que vocês acham? O país deve seguir o caminho da indústria, o caminho nortista da indústria, com todos os itens envolvidos nisso, protecionismo, abolição da escravidão, pequenos lotes para trazer imigrantes, ou vocês acham que deve seguir o caminho sulista, onde você tem plantation e escravidão? Venceu nessa eleição presidencial, foi literalmente um plebiscito, ganha o Abraham Lincoln por conta da postura intransigente em defesa das teses industrialistas. Né? Então, na verdade, não é uma vitória do Lincoln, a vitória é da ideia que o seu partido defende. E aí, pessoal, não deu outra, o Sul. Então, logo, o Lincoln é eleito presidente, o Sul decreta, os estados sulistas se unem e decidem romper a União, né? Declarando independência em relação ao resto do país. Quando o Lincoln assumiu a presidência, ele tentou negociar de tudo que é jeito, mas aí o pessoal do Sul foi intransigente. Então, o que é que o pessoal do Sul vai fazer? Ganhou. Ele tinha o dobro da população, 90% da indústria. Então, lembrando, o Sul vai fundar um país novo chamado de Estados Confederados da América Estados Confederados da América. É o nome desse país que o Sul criou quando declarou a independência. A capital era a cidade de Richmond, na Virgínia. Tá? O presidente
escolhido na época era presidente provisório, que não houve eleição, um cara chamado Jefferson Davis. Aqui vocês têm Jefferson Davis, lá eles têm Jefferson Davis. Tá? E a bandeira confederada era aquela famosa bandeira, vamos lá, bandeira confederada, vamos ver aqui, aqui. Essa bandeira famosa, apesar de não haver, não era ainda uma bandeira oficial. Nossa, que azar. O caminhão do lixo está aqui na porta. Aqui, né, essa é a famosa bandeira dos Estados Confederados da América, que era esse país e o Sul tentou criar, esse país que o Sul tentou criar, né, a partir desse processo de ruptura de secessão. Né? Pera lá, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Vamos lá. Você entendeu aqui? As bandeiras representam, eu não sei se aqui estão todos os estados que aderiram à confederação, tá? Mas, de qualquer maneira, essa é a bandeira tradicional que se atribui aos estados. Não, meu amor, o norte era o centro do Partido Republicano. Agora, o democrata estava dividido entre democrata do norte e democrata do sul. Tá? O norte, o Partido Democrata, digamos assim, era um partido nacional. O Partido Republicano era um partido restrito ao norte. Só que, praticamente, lembre-se disso, lembra que eu falei dessa eleição com caráter plebiscitário? Não interessa onde você mora. Se você for contra a escravidão, você vota no Lincoln. Você podia morar no ultra extremo sul, tá? Que você ia votar no Lincoln se você tivesse uma mentalidade abolicionista. Certo, pessoal? Então, começa a Guerra Civil entre o norte. Jefferson é da nota de 20? Não. Aquele eu acho que nota de $20. Você sabe por quê, cara? Porque... Deixa eu ver isso aqui. Eu não tô conhecendo esse caboclo. Não, esse é Andrew Jackson. Andrew Jackson. Tá? Esse cara, eu não sei se ele foi presidente ou se ele foi... eu não lembro. Mas não é. Porque eles nunca colocariam um defensor da escravatura numa nota. E isso ia dar merda. Tá? Isso ia dar problema. Certo, pessoal? Mas voltando ao assunto, o que eu quero que vocês entendam é que começa a guerra é uma guerra... Olha, gente, o Sul era militarmente muito bem preparado. Os sulistas eram muito bem preparados. Então, apesar da superioridade numérica e industrial, o Norte vai ganhar a guerra. O que explica a vitória do Norte? Superioridade numérica e superioridade industrial. Em primeiro lugar, superioridade no geral. Em segundo lugar, o fato da esmagadora maioria dos territórios recém-incorporados acabarem apoiando o norte, o Lincoln, permaneceram fiéis ao Lincoln. Quando os confederados chamam o resto do país a participar do movimento, só o Texas. Todos os estados todas aquelas áreas recém-incorporadas, só o Texas atendeu ao chamado dos estados sulistas para se rebelar. Então, considerando estados sulistas, aqueles estados originais, lembrando das 13 colônias, tá? Só o Texas decidiu apoiar o movimento. Tá? E o fato de que lá na Europa, apesar do Sul defender uma política econômica liberal, que em tese era melhor para a Europa, gente,
defender a causa escravista era muito ruim. No fim das contas, a guerra civil, ninguém prestava atenção em mais nada. O único assunto que chamava atenção era quem defende a escravidão e quem é a favor da abolição. Quem defender a escravidão era uma bandeira muito ruim. Vocês imaginam o seguinte, eu visto uma fantasia linda para o carnaval, mas rasga a bunda da minha calça e fica lá a minha bunda de fora. Ninguém vai falar mais nada. A bunda de fora vai ser o assunto da galera. Ninguém vai falar do chapéu, da camisa, da máscara, do sapato. Todo mundo vai olhar só a bunda de fora. Então, o que acaba acontecendo é que ao redor do mundo, a guerra civil norte-americana se transforma num embate entre os malvados defensores da escravidão e os bondosos abolicionistas. Tinha mais coisa em volta? Claro! Mas todo mundo só presta atenção na bunda de fora do sul, que é a escravidão, que era algo que naquele momento histórico já é execrado pela maioria dos países. Então, o sul não consegue apoio internacional após 4 anos de guerra, vitória do norte. Pessoal, então o norte vai se impor ao sul. O projeto de desenvolvimento nortista acabará se impondo ao país inteiro. Mas essa partezinha a gente fala na próxima aula, que essa já foi longe até demais, tá? Pessoal, já estamos bem adiantados. Meninos, meninas, então um beijo gigante para vocês, tá? Não esqueçam da nossa aula gravada, porque está lá a questão referente ao Tratado de Versalhes, que é importantíssimo, tá, gente? Então, um beijo a todos e a todas. Semana que vem é nós aqui de novo, gente. Tchau, tchau. Beijo.